Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma reunião das UTIs integradas. Então, hoje, nossa reunião pertinho do CBMI, então aproveitando aí para convidar todos, quem ainda não se inscreveu para o nosso CBMI em São Paulo, então, para participar não só do congresso, mas também a gente tem vários cursos pré-congressos super, super legais, então, ainda inscrições abertas, a gente espera todos vocês aqui em São Paulo. Então, hoje a gente tem o prazer de convidar a doutora Juliana Ferreira. A Ju é professora livre-docente da Universidade de São Paulo. Acho que é um dos grandes nomes, né? Acho, não tenho certeza, um dos grandes nomes, uma das grandes pesquisadoras, uma amiga muito querida, e que vai nos falar sobre CNAF na insuficiência respiratória hipoxêmica. Ju, obrigada por estar com a gente essa noite. Obrigada, Vivi, pela apresentação calorosa. Obrigada a todo mundo pelo convite, por estarem aqui às 8. Eu vou então falar sobre KNAF. Me avisem se vocês vão ver o meu slide mudar. Não, já não está mudando isso. Eu acho que eu escolhi esse trequinho. Deixa eu vir para o mouse e ver se isso resolve. Resolveu. Oh, Então, conflitos de interesse, acho que nenhum muito relevante para o que a gente vai falar aqui hoje. Então, só relembrando assim, por que que a gente usaria catéter nasal de alto fluxo para pacientes com insuficiência respiratória? E o motivo principal são as vantagens em geral dos modos ventilatórios não invasivos. Então, qual é a vantagem de usar uma estratégia não invasiva? Já que a gente, acho que muitos aqui devem ser intensivistas, intensivista adora controlar, né? Então, se você intuba o paciente, você tem controle do volume corrente, você mede platô, mas você vai trabalhar com um monte de complicações. Então, principais vantagens do modo de usar uma estratégia não invasiva é exatamente não entubar o paciente. Vocês estão vendo quando eu mexo o mouse ou não? estamos sim. Ah, tá bom. Então, não entubar o paciente, não precisar de sedação ou usar uma sedação mínima, preservar a deglutição e fala, mas para usar um método desse, a gente tem que abrir mão de ter controle completo, por exemplo, das vias aéreas. Se você precisa fazer um procedimento tipo passar um catéter venoso central, né, vai ser difícil deitar o paciente num método como esse, ou deixar o paciente, sei lá, com o campo no rosto. Os outros procedimentos mais complexos também podem não ser possíveis com suporte não invasivo. E o pior risco de todos é quando a gente não percebe que o método, na verdade, não funcionou e não intuba o paciente quando ele precisa ser intubado. Então, o atraso de intubação é o principal risco porque ele está associado a uma mortalidade mais alta, inclusive, do que pacientes semelhantes que foram intubados, por exemplo, num primeiro momento, num primeiro encontro. E quando a gente está falando de insuficiência respiratória hipoxêmica, surge uma desvantagem extra, que na verdade está sempre presente quando a gente usa método não invasivo, mas que é o risco de falha. Por que que eu estou dizendo que ela é uma desvantagem extra aqui? Porque se a gente pensar em exacerbação de DPOC, que é quando ventilação não invasiva, por exemplo, foi consagrada, esse é um método que a taxa de falha de DPOC exacerbado para quando a gente indica bem a VNI é super baixa, edema agudo de pulmão é a mesma coisa. Agora, os estudos, consistentemente, estudos de insuficiência respiratória hipoxêmica mostram uma mortalidade, ou uma taxa, desculpa, não é mortalidade, taxa de falha, necessidade de intubação em torno de 50%. É uma taxa alta, metade dos pacientes que você tenta, você acaba precisando intubar. Então, quando a gente lembra que tem esse risco alto de não dar certo, atrelado ao risco de a gente não perceber que não deu certo e atrasar a intubação, esse é o grande risco de a gente utilizar métodos não invasivos em geral, e o KNAF como um desses métodos, para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, só para relembrar, eu acabei de falar disso, né? Mas a gente vai estar falando, o escopo do que eu vou falar hoje é insuficiência respiratória hipoxêmica. Existe um monte de estudos e outras aplicações de catéter nasal de alto fluxo, por exemplo, após a extubação, como uma estratégia para evitar a reintubação, durante a intubação, para pacientes que já estejam usando o KNAF e se optou por intubar, tem estudos randomizados com isso, para pacientes com DPOC ou hipercapnia ou hipercapnia. Tem asma, tem cuidados paliativos, tem criança, eu vou estar falando de adulto, e insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? Só para a gente saber em que quadradinho a gente está.
Vou também relembrar rapidamente, mas já não faz tanto sentido falar disso, porque não é mais depois da pandemia de Covid, já não é um recurso desconhecido, mas relembrar como o KNAF funciona, o que que eu preciso para ele funcionar? Eu preciso de um fluxômetro de alta precisão, eu preciso de um misturador de oxigênio e ar comprimido, e é por isso que eu consigo ter FO2 de até 100% e com uma certa precisão. E depois eu preciso de um aquecedor e umidificador. E além disso, tudo isso vai vir por um catéter que se ajusta no nariz do paciente de maneira mais intensa, mais justa mesmo, do que o catéter nasal que a gente costuma usar para baixo fluxo. Então, esse é o princípio geral do catéter nasal de alto fluxo. E por que que isso é diferente de eu usar uma máscara não reinalante, por exemplo? Primeiro, porque como eu estou dando alto fluxo, eu vou conseguir oferecer um suporte alto e estável com uma FO2 alta. Depois, porque esse fluxo é super alto, ele fica lavando as vias aéreas superiores, então eu lavo o espaço nasofaríngeo, reduzo o espaço morto, reduzo reinalação de CO2. Isso diminui o trabalho respiratório por si só. Além disso, o ar é quente e úmido, então eu reduzo o gasto de energia, aumento o conforto. E o mais interessante, ou, né, uma das coisas também bastante interessantes é que com a boca fechada do paciente pode acontecer de ter uma pressão positiva como se fosse uma PIP ou um EPAP de até uns 8 centímetros de água. Então, um pouquinho de PIP, a possibilidade de oferecer FO2 quase a 100% faz com que essa estratégia ela funcione para uma gama grande de pacientes com insuficiência respiratória, mesmo com insuficiência respiratória de moderada a grave. E tem um monte de estudo fisiológico mostrando os efeitos do cateter nasal de alto fluxo. Eu resolvi trazer esses três exemplos aqui. Para quem tiver numa tela pequena, talvez não seja tão fácil de ver. O que a gente está vendo aqui é variação da pressão esofágica, ou seja, o esforço do paciente. Isso aqui é um estudo fisiológico, então cada bolinha é um paciente. A gente vê que a maioria dos pacientes reduza o esforço quando é colocado no catéter de alto fluxo comparado com uma máscara de oxigênio, e em média essa queda é aqui em torno de 2 centímetros de água. Aqui a gente está vendo a PTP, que é o produto pressão-tempo, é um outro jeito de medir trabalho respiratório de uma maneira dinâmica. De novo, a gente está vendo o trabalho respiratório de todo mundo caindo quando troca da máscara para o catéter nasal de alto fluxo, certo? Esse paciente ficou meio parecido. E na média, uma queda considerável. E aqui a gente está vendo a relação PO2 e FO2. Lembrando que se a gente estiver oferecendo oxigênio puro para alguém, eu não esperaria que a relação PO2 e FO2 subisse, né? Porque a relação PO2 e FO2 reflete a complacência, a troca gasosa. Então, se ela está subindo, e a gente está vendo aqui como nesse estudo ela subiu em alguns pacientes marcadamente, isso é por causa desse pequeno efeito de PIP que o cateter nasal pode acabar gerando. Tá? Então, estudos fisiológicos vários mostrando um grande benefício desse modelo, mas até 2017 a gente ainda não tinha muito estudo clínico grande mostrando como o cateter nasal de alto fluxo desempenhava para pacientes com insuficiência respiratória. Aí veio o estudo Florali, esse é o estudo de 2015. Eu não vou dizer que ele é um estudo grande, ele não é um estudo grande, mas ele é um estudo que está no New England, é o primeiro, assim, com resultados impactantes e acabou que não teve nenhum estudo com o mesmo perfil depois dele. Então, como é que eles fizeram esse estudo? Eles tinham três grupos em que eles comparavam pacientes com oxigênio por uma máscara de até 13 litros por minuto, esse era um grupo. O outro era um grupo de catéter nasal de alto fluxo com fluxo de 48 litros por minuto. FO2, isso aqui é média, né? FO2 em média de 82, só que era titulado, é o fluxo de 40 a 60, 30 a 60 que a gente conhece do catéter nasal de alto fluxo, FO2 até 100. E um grupo de ventilação não invasiva, que ficou em média com um IPAP, ou pressão de suporte de 8, um PIP de 5, e FO2 em média de 67%. Então, os pacientes foram randomizados para um desses três braços. E são, em média, 100 pacientes por grupo, tá, gente? Então, não é um grupo grande. Então, coisas interessantes desse estudo. Primeiro, vamos olhar o que a gente está vendo aqui nessa figura, que é
a incidência acumulativa de intubação. Quanto tempo levou, ou se levou para a pessoa ser entubada. Então, no começo é zero, ninguém está entubado. Aí, à medida que as horas vão passando, ou os dias vão passando, alguns pacientes vão sendo entubados. Em preto, a gente está vendo quem ficou com ventilação não invasiva. Em azul, quem estava com oxigênio por máscara. Em vermelho, quem estava com cateter nasal de alto fluxo. Então, vocês veem que a taxa cumulativa de intubação foi numericamente menor no grupo de cateter nasal de alto fluxo do que nos outros dois, que são muito parecidos, mas do ponto de vista estatístico não teve diferença entre os grupos. É uma amostra pequena, é difícil de saber se essa diferença estatística não aconteceu por uma questão de tamanho de amostra ou porque não aconteceria mesmo. O que eu acho que é interessante de lembrar desse estudo? Que quem estava em VNI não ficava, não dá para deixar o paciente 4, 5 dias em VNI direto, né? Então eles ficavam em média 8 horas na VNI e no intervalo da VNI, às vezes ficavam no cateter nasal de alto fluxo. E o tempo de intubação, quem foi intubado, variou um pouco nesses dois grupos. Então, quem estava no cateter, na máscara de oxigênio e foi intubado em média mais cedo. Quem estava no cateter nasal de alto fluxo e VNI levou em média um dia para ser intubado. Tá? Então, aqui, na população geral dos 300 pacientes, não teve diferença entre esses três estratégias. Mas aconteceu uma coisa interessante, que foi que para a mortalidade, houve sim uma diferença. Então, a gente está vendo aqui a probabilidade cumulativa de sobrevida. No começo está todo mundo sobrevivendo, à medida que alguns pacientes vão morrendo, essa curva vai diminuindo ao longo dos dias, 90 dias aqui. Então, a gente vê que a sobrevida no grupo de catéter nasal de alto fluxo foi maior do que nos grupos de oxigênio padrão, né, a máscara e a ventilação não invasiva. E agora, essa diferença foi estatisticamente significante. O que faz a gente pensar um pouco, puxa, como que pode ser que não mudou a taxa de intubação, mas mudou a mortalidade? Então, mil explicações de por que poderia acontecer isso, entre outras coisas, é pensar quem foi intubado em um grupo ou no outro teve mortalidades diferentes, e isso dá para a gente ver aqui. Então, quem estava na VNI e precisou ser entubado teve uma mortalidade de quase 50%, e quem estava no cateter nasal de alto fluxo e foi entubado morreu menos. Ah, morreu menos porque teve menos lesão, teve menos porque foi entubado na hora certa, isso, o estudo não consegue responder, mas traz para a gente uma ideia de que, de alguma maneira, o cateter nasal de alto fluxo, não só através da intubação, melhorou o desfecho nesse grupo de pacientes. Isso era 2015, depois disso tem alguns estudos menores, eu não vou relatar todos, mas trazer para vocês essa meta-análise saiu assim no comecinho de 2020, no meio da pandemia, então no auge da pandemia de Covid, mas é só a gente lembrar que quando uma meta-análise é feita é porque ela olhou para estudos antes disso. Então, o que a gente está vendo aqui é resultado de não Covid, tá? Em não Covid, que eles fizeram? Eles estavam buscando estratégias não invasivas de oxigenação, então qualquer método não invasivo, e a sua associação com mortalidade por qualquer causa em adultos com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda. Então, é a nossa população aqui, é dela que a gente está falando. Tá? Resumindo bem, o que essa meta-análise achou é assim: eles compararam, por exemplo, estudos, tudo isso antes do Covid, capacete versus oxigênio. Capacete reduz a intubação em 74%, reduz a mortalidade em 60%. Então, é uma redução brutal, risco relativo aqui de 0,26. Máscara facial não invasiva, então ventilação não invasiva com aquela máscara orofacial versus oxigênio, redução da intubação em 24%, redução da mortalidade em 17%. E catéter nasal de alto fluxo, redução da intubação em 24%, não tinha redução de mortalidade até esse momento, porque quase que o único estudo que tinha olhado para isso eram vários estudos pequenos e o Florale, que eu mostrei para vocês agora. Então, juntando todas as populações, não teve diferença de mortalidade. Então, essa é a meta-análise que a gente tinha antes de começar o Covid. Tem uma outra meta-análise dessa época, trago as duas, porque só para a gente lembrar. Essa é de 2021, mas de todo jeito ela também não incluiu estudos de Covid. É uma meta-análise da Cochrane, e eles incluíram muito mais estudos aqui, 31 estudos, 5.000 pacientes. Comparando o catéter nasal de oxigênio de alto fluxo versus oxigênio comum,
tem menos falha de tratamento. O que é falha de tratamento? Ser entubado ou ser, por um paciente que esteja, por exemplo, em cuidado paliativo, não vai ser entubado, mas vai morrer ou não respondeu ao tratamento. Uma redução do risco relativo de 0,62, ou seja, que se a gente quiser arredondar, é 38% de redução na falha de tratamento. E quando eles compararam catéter nasal de alto fluxo versus ventilação não invasiva, e aqui era uma comparação indireta, não tinha diferença de taxa de intubação. Em nenhum desses casos, nessa meta-análise, nenhuma dessas estratégias, então catéter nasal de alto fluxo versus qualquer uma dessas duas, tinha impacto na mortalidade. Tá? Então, aqui é uma meta-análise só do catéter nasal de alto fluxo. Então, comparado tanto com o VNI quanto o oxigênio, sem diferença na mortalidade. Então, a gente estava nesse pé quando começou a pandemia de Covid. Além disso, tem uma meta-análise do estudo Florale que eu achei interessante de trazer, que é o efeito da estratégia em pacientes imunocomprometidos. Então, só para lembrar, nosso foco aqui não é especificamente imunocomprometido, mas paciente imunocomprometido com insuficiência respiratória, frequentemente é frequência respiratória, é insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, esse é um subgrupo do estudo do Florale, tá? Dos franceses de 2015. Então, é uma análise pós-hoc, ela não tinha sido planejada. Eles pegaram daquele grupo de 300 pacientes quem era imunossuprimido e foram olhar entre esses imunossuprimidos se fazia diferença ter sido randomizado para oxigênio por máscara, VNI ou catéter nasal de alto fluxo. E aí a gente está vendo aqui a curva de probabilidade de intubação. Eu tinha mostrado para vocês ela antes para aquela população global. Agora a gente está olhando para muito menos aqui, um terço dos pacientes, um quarto dos pacientes em cada grupo era imunossuprimido. Então não é todo mundo, mas é um grupo bem grave, com a mortalidade bem alta. A gente está vendo aqui taxa de intubação bem mais alta na VNI, inclusive dessa vez distante do catéter da máscara de oxigênio convencional e, de novo, o catéter nasal de alto fluxo sendo o que teve menor taxa de intubação. Então, mesmo com uma amostra menor, a diferença aqui é mais, o tamanho do efeito é maior, a gente vê uma diferença significante de taxa de intubação nessa população. Tá? E aqui, sobrevida em 90 dias, para esse mesmo grupo, a mesma coisa, a gente vendo que a sobrevida do catéter nasal de alto fluxo foi maior do que máscara de oxigênio e VNI. A interpretação aqui, então, é que a ventilação não invasiva podia estar associada com pior mortalidade nesse grupo e que catéter nasal de alto fluxo... Nossa, não sei o que é essa linha amarela. Catéter nasal de alto fluxo e máscara de oxigênio eram melhores, ou igualmente, né, na comparação entre elas não teve diferença estatística, mas, de novo, 25 contra 30 pacientes é muito pouco para esperar que haja um efeito. Aí a gente tem aqui mais um estudo que olhou para isso, que é o estudo que ficou apelidado de RAI. É um estudo de catéter nasal de alto fluxo versus oxigênio convencional, de novo para pacientes imunocomprometidos. Então, agora, o foco era especificamente em pacientes imunocomprometidos. De novo, é uma população particular das insuficiências respiratórias hipoxêmicas, mas é insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? E aqui eles randomizaram quase 400 pacientes para cada braço. São 32 UTIs, o paciente precisava ter PA2 ou saturação baixa, tinha que estar com pelo menos oxigênio por 6 litros por minuto e tinha que ser imunossupressão, mas eles excluíram pacientes com HIV, que acaba sendo uma situação um pouco ainda mais particular. Tá? Juliana congelou. Congelou minha tela ou tudo? Vocês Para me mim tá escutam? rodando, professora. Congelou a tua tela. Não, tá passando. Tá bem, Delon. Falho, estamos escutando. Vamos. Então foi para Tá, mim e que Delon, congelou. talvez seja com você aí. Ah, Me avisem se congelar de novo. Então, não, tá ok, tá ok. vou partir daqui, né? Então, só para a gente ver como é fazer estudo clínico, né? Sempre um desafio, porque o outro tinha mostrado uma grande diferença, mas aqui, olha as duas curvas uma em cima da outra. Então, aqui é mortalidade ao longo do tempo, tá? E as duas curvas absolutamente sobrepostas, então
De novo, a gente está olhando aqui probabilidade de mortalidade, comparando o cateter nasal de alto fluxo e oxigênio. Foi absolutamente igual nesse grupo de pacientes. Interessante pensar que taxa de intubação, que não era o desfecho primário deles, foi 39 no cateter nasal de alto fluxo e 44 na máscara de oxigênio. Essa diferença não teve significância estatística, levou mais ou menos um dia para intubar quem precisou intubar, uma mortalidade super alta. Então, nesse grupo de pacientes, a conclusão foi que cateter nasal de alto fluxo não era melhor do que usar uma máscara comum, tá? Então, diria que nesse ponto a gente estava aqui ainda meio sem evidências super robustas ou sempre apontando para o mesmo lado. E aí, em 2020, saiu esse Clinical Practice Guideline, só para lembrar, é diferente de fazer uma meta-análise. Na meta-análise, você está olhando para os dados. Você vai fazer, né, para fazer isso daqui, precisa fazer uma meta-análise, você faz a meta-análise e fala, nesse estudo, o cateter nasal de alto fluxo foi ou não foi, por exemplo, associado com mortalidade. Aqui, o que eles estavam olhando é assim, faz essa meta-análise e depois faz uma recomendação. Tá? Então, olhando para esse guideline de 2020, antes da Covid, especificamente para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, eles olharam para outras perguntas, eu não vou entrar nessas outras perguntas agora, então quando eu deveria usar o cateter nasal de alto fluxo no ambiente clínico? Então, eles incluíram 9 estudos, comparando o cateter nasal de alto fluxo só com oxigênio convencional, chegaram à conclusão que tem uma taxa de redução da intubação, o risco relativo de 0,75, o intervalo de confiança quase bate no 1, mas ficou como uma recomendação forte, já que é uma estratégia relativamente não invasiva, né? Então, exceto pelo custo, uma estratégia com pouco risco comparado com o oxigênio e que traz um benefício de taxa de intubação, tá? Aí veio a pandemia de Covid e esses dados foram ficando ainda mais robustos. A gente começou a ter um monte de paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica de uma causa nova. Mil discussões se Covid SARA por Covid é diferente de SARA por não Covid, mas aí tem alguns estudos recentes mostrando que tem mesmo algumas diferenças. Mas o fato é que teve muito estudo clínico durante a Covid olhando para isso. Primeiro, eu queria só falar do quanto a gente usou aqui no Brasil cateter nasal de alto fluxo e COVID e outras estratégias não invasivas para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, esse é um estudo que a gente fez aqui nas UTIs do complexo HC-FMI USP, em todas as UTIs, com a colaboração desse grupo incrível que está listado aí como autores, mas também um grupo de mais de 50 pessoas que coletaram dados no meio do auge da pandemia em 2020. A gente tem dados de 1.500 pacientes. Vejam que aqui no HC, na primeira onda, a gente usou cateter nasal de alto fluxo 9% dos pacientes, BNI 21%. O que eu mais me lembro é a gente querer usar e não ter. Primeiro que antes da pandemia não tinha nenhum, eu nem sei de onde esses brotaram durante a pandemia, mas mesmo assim ele não era super disponível, a gente não conseguia usar para um monte de gente. Isso, claro, tem um impacto grande em como a gente pôde cuidar desses pacientes no meio do momento mais crítico da pandemia. E aí, em contraste, acho legal mostrar esse estudo do Pedro Kurtz e o grupo que olha para os dados do EPIMED, das UTIs brasileiras, que é um estudo que olhou dados coletados pelo sistema de 126 UTIs brasileiras, tinha mais de 13 mil pacientes, eles pegaram os dados de fevereiro até outubro de 2020, compararam alguns momentos, tá? O que eles viram? Que em fevereiro o uso de VNI era 8%, mas depois chegou a ser em outubro 25%, tá? E a gente está vendo aqui o que aconteceu ao longo dos dias, essa é uma curva de sobrevida, então está todo mundo vivo no começo. Quem usou um método não invasivo primeiro sobreviveu mais do que quem não usou um método não invasivo primeiro e foi entubado direto. Você poderia falar, mas esse cara era mais grave? Talvez, mas mesmo com ajustes, essa diferença continua persistindo. O que tem de interessante desses dados também? Os pacientes que tiveram sucesso na VNI ficaram em média 8 dias na UTI, mas quem falhou, e eu estou escrevendo VNI, mas era métodos não invasivos, tá? Quem falhou 36% ficou 19 dias.
E quem foi para ventilação mecânica direto, 16 dias. Então, também quem não é entubado, mas depois é entubado, paga um preço de permanência na UTI, que é o que a gente falou um pouco antes. Falha de método é, não invasivo tem consequências para o paciente, porque ele acaba ficando mais fragilizado por mais tempo na UTI. E aí a gente está vendo aqui mortalidade. Para quem teve sucesso nos métodos não invasivos, a mortalidade foi super baixa, 5%. Para quem falhou, 53%. E quem entubado direto, 59%. Então, esses dois grupos bem parecidos. Tá? Vamos falar um pouquinho dos estudos que foram feitos. Gente, tem um monte de estudo. Eu tentei enxugar o máximo possível para não ficar mostrando um estudo atrás do outro, mas eu achei importante trazer alguns aqui que eu acho que são super importantes. Inclusive, vocês vão ver que eu vou mostrar alguns estudos que tiveram resultados um pouco contraditórios, tá? Eu acho que isso faz parte, porque para mostrar que a gente não tem algumas certezas, não são certezas absolutas. Então, esse é o estudo que ficou, sei lá, apelidado de Renivot. É um estudo que comparou. Então, é um estudo pequeno, 100 pacientes, predominantemente homens. A gente está olhando aqui o abstract gráfico. Em 4 UTIs da Itália, qual era a pergunta que eles queriam responder? Se para pacientes que estão na UTI com Covid e insuficiência respiratória moderada a grave, se você fizer um tratamento precoce com o capacete, no método não tipo um CPAP, se isso aumenta o número de dias livres de suporte ventilatório, então aqui não é intubação, não é mortalidade, é dias livres de suporte ventilatório em 28 dias, quando comparado com catéter nasal de alto fluxo. Então, aqui uma comparação direta de dois métodos não invasivos, acho que não tinha nenhum estudo com essa característica antes, mas é um estudo relativamente pequeno, então em torno de 55 pacientes para cada braço. Tá? Então, o que eles estavam querendo olhar era o número de dias livres de ventilação, de suporte ventilatório. A gente está vendo aqui, ó, capacete. Ficou em média 20 dias fora do suporte ventilatório, lembrando que quem morre fica com 0 dias, tá? Então, isso aqui é quem está vivo, 20 dias. E para o grupo de catéter nasal de alto fluxo, 18 dias. Ah, tem 2 dias de diferença. 2 dias de diferença, mas o intervalo de confiança varia de um número negativo até um número positivo, então essa é uma diferença não significativa. Então, nesse estudo, o desfecho primário era dias de suporte ventilatório, não foi diferente entre esses dois grupos. Mas, surpreendentemente, a taxa de intubação, que não era o desfecho primário, foi diferente. Então, eles viram o seguinte, ó, quem estava no catéter, no capacete, teve menor taxa de intubação ao longo dos dias do que quem estava no catéter nasal de alto fluxo. Esse resultado lembra um pouquinho aquela meta-análise que eu mostrei para vocês de antes do Covid, do Bruno Ferreira, do grupo do Canadá, que já tinha visto um efeito do capacete como, né, o capacete como sendo a estratégia não invasiva que mais tinha reduzido a mortalidade, mas a gente vai ver que isso não foi universal em todos os estudos. Legal. Agora, esse estudo aqui é um estudo bem importante, é o braço do estudo Recovery, só para lembrar vocês, o Recovery é um estudo de plataforma adaptativa. O que quer dizer que é plataforma? Que, na verdade, são vários estudos acontecendo meio que ao mesmo tempo, os pacientes podem ser randomizados para mais de uma estratégia. Por exemplo, o paciente que está randomizado aqui para o CPAP também pode ter sido randomizado para o estudo de corticoide. Então, os pacientes às vezes estão submetidos a diversas estratégias e às vezes o grupo controle não tem a mesma temporalidade do grupo intervenção. Isso traz problemas e vantagens, né? Traz benefícios e malefícios. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas só lembrar que então esse é o Recovery com mais de 1.200 homens e mulheres, de novo muito mais homem do que mulher, porque os pacientes com Covid eram mais graves, eram os homens. Que pergunta eles queriam responder? Qual é o efeito de CPAP ou catéter nasal de alto fluxo ou oxigênio convencional no risco de intubação ou mortalidade? Então, aconteceu uma coisa ou outra, qualquer uma das coisas considerada muito ruim para pacientes com insuficiência respiratória por Covid-19. Então, desfecho primário é um desfecho composto de intubação ou mortalidade em 30 dias. O que eles acharam? No grupo que recebeu CPAP, aqui é o CPAP, não é BIPAP, hein, gente? É máscara orofacial, pressão contínua. 36% de morte ou intubação. Catéter nasal de alto fluxo, 44% de morte ou intubação.
tá? Então aqui é uma diferença nominal e a gente vai ver que também foi estatística. E aí, quando a gente olha para esse grupo que estava aqui com oxigênio terapia convencional, quando ele foi comparado com o CPAP, né? Então, por que eu estou falando quando ele foi comparado? Porque daí, lembra, os grupos controles podem ser um pouco diferentes, não vou entrar nesse detalhe. Então, para oxigênio terapia convencional, a mortalidade foi em torno de 45%, tá? Bem parecida com o do catéter nasal de alto fluxo. Então, quando eles fizeram as contas, CPAP versus terapia convencional, reduziu a intubação ou morte. Então, essa redução absoluta é bem impressionante, tá? 8%, gente. 8% e ela foi significante. Mas quando a gente olhou o cateter nasal de alto fluxo versus terapia convencional, não teve diferença estatística, uma redução de -1, mas que o intervalo de confiança vai para o lado positivo. Então, esse estudo favoreceu o CPAP, tá? E não favoreceu cateter nasal de alto fluxo. Só para a gente entender alguns outros detalhes desse estudo. Duração do suporte no grupo que ficou no CPAP foi em torno de 3 dias e meio, no cateter nasal de alto fluxo 3,7, bem parecido. Tempo até intubação foi mais curto no CPAP, então, né, menos gente precisou ser entubada e quem entubou, entubou depois. Pode ser bom, pode ser ruim. Nesse caso a gente sabe que foi bom porque também não morreram. E em torno de um dia para catéter nasal de alto fluxo e convencional, e a taxa de intubação, então, bem menor, olhando só para a intubação, 33% no grupo CPAP e 41% nos outros grupos. Então, esse estudo é o estudo maior sobre isso, é um estudo de um grupo super com uma excelente reputação. Por outro lado, lembrando que tem essa ressalva de que esses grupos podem ter sido recrutados aí em momentos diferentes, mas ninguém não chega a ser uma limitação que impeça a gente de valorizar os resultados que a gente está vendo aqui. Por fim, eu queria trazer um estudo da América Latina, esse é um estudo randomizado de COVID em 3 UTIs da Colômbia, que comparou catéter nasal de alto fluxo versus oxigênio terapia convencional. São 200 pacientes que tinham relação PF menor que 200. A gente está vendo aqui a taxa de intubação do grupo com catéter nasal de alto fluxo versus oxigênio convencional, e aqui sim uma diferença estatisticamente significante na análise ajustada, tá? Mostrando que quem estava no cateter nasal de alto fluxo teve menor mortalidade, menor taxa de intubação, gente, desculpa, do que o grupo com oxigênio convencional, tá? Tem outros estudos dessa época, eu resolvi focar nesses aqui. E tem, claro, o estudo Renovate, que é um estudo grande, que foi encabeçado pela BRICNET, o investigador principal é Israel Maia, e o Israel e o Alexandre Biasi comandaram esse estudo durante a pandemia. O estudo começou antes do Covid, e ele se prolongou durante o Covid. É um estudo que randomizou pacientes para ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo. E não era só insuficiência respiratória hipoxêmica, mas tem um monte de insuficiência respiratória hipoxêmica. O Renovate está submetido para uma revista de alto impacto, em revisão. Então, infelizmente, ainda não posso mostrar. Se a aula fosse daqui a 2 meses, talvez eu pudesse. Ou talvez daqui a um mês, quem sabe, cruzando os dedos. Mas, enfim, o que a gente tem agora é isso aqui. Então, nessa ocasião, quando saiu o estudo Recovery, deixa eu ver se eu acho aqui a data. Eu não estou com a data aqui. Tá aqui, ó. Janeiro de 22, tá? Saiu a publicação. Então, já tinha passado as 2 piores ondas do Covid, 20 e 21, tá? Quando saiu o estudo Recovery, eu e o Fernando Zampieri escrevemos o editorial daquele estudo, e eu estou trazendo aqui porque eu acho que a gente tentou resumir lá o que a gente sabia até aquela ocasião, e talvez depois disso não tem nenhum estudo grande especificamente de catéter nasal de alto fluxo. E também ficou um pouco embolado porque agora está saindo ainda alguma rebarba de estudos de Covid, mas a gente não tem mais esse Covid grave nas UTIs, então acho que agora vai vir talvez. Vamos ver se a gente vai ainda precisar de algum estudo para isso, ou se tiver alguns estudos, eles vão ser provavelmente pacientes não Covid. Então, o que a gente sabia agora, e agora que eu quero dizer agora em 2022? A gente, compilando os dados de Covid e não Covid, a gente tinha uma certa certeza de que VNI reduz a taxa de intubação,
Para o catéter nasal de alto fluxo, esse efeito parecia menos claro, por quê? Porque tinha estudos que não tinham mostrado diferença estatística, eu mostrei alguns para vocês. E naquela ocasião a gente também não tinha assim muita certeza, uma certeza compilada do impacto na mortalidade. Estudos que mostravam impacto na mortalidade, estudos que mostravam na mortalidade não, mas em dias de suporte ou em taxa de intubação. Então a gente acha que naquela ocasião estava ainda um pouco mais certeiro em relação à ventilação não invasiva do que o cateter nasal de alto fluxo. Acredito que o Renovate deve esclarecer essa dúvida. Que questões a gente ainda tinha naquela ocasião? Eu acho que a gente ainda tem essas questões. A primeira é a interface. Será que eu preciso estar, se eu estiver usando ventilação não invasiva, eu preciso estar com capacete ou tudo bem uma máscara facial? Se eu estiver usando uma máscara facial, eu deveria usar dois níveis de pressão ou um nível só? Porque lembrando que no recovery era um nível só, nos outros estudos em geral eram dois níveis, e para o helmet, em geral, a gente usa um nível só, porque é mais fácil usar o capacete ligado direto na fonte de oxigênio, mas não é impossível utilizar com dois níveis de pressão. E mais ainda, o que a gente não sabe, isso, de vez em quando me perguntam isso, qual é o efeito de combinar essas estratégias. Então, se eu utilizar a ventilação não invasiva, mas na hora que o cara está descansando, eu ponho em catéter nasal de alto fluxo. Ou se eu estou ventilando o paciente com o capacete, mas ao mesmo tempo ele também está com o catéter para lavar um pouco mais o CO2. Então, acho que para essas perguntas a gente não tem resposta. Não sei se a gente vai ter resposta fácil para essas perguntas aqui, porque não sei de nenhum estudo grande que esteja especificamente olhando para isso. Acho que o que deve vir aí nos próximos anos são estudos maiores com o capacete, e talvez mais estudos com o CPAP depois dos resultados do recovery. Então, passando dessas dúvidas de 22 para 24, eu diria que é isso, são dúvidas parecidas e talvez certezas, não muitas, meio parecidas, com essa ressalva de que acho que o Renovate deve responder várias dessas perguntas. O Renovate randomizou mais de 1.000 pacientes, então acho que com os resultados do Renovate, talvez fique mais claro e a gente reduza a necessidade de fazer alguns outros trials no futuro, já que ele deve trazer as respostas da comparação dessas duas estratégias, que é o cateter nasal de alto fluxo VNI. Lembrando que no Renovate não tinha um braço de capacete. Então, para essa pergunta, a gente não vai ter resposta. Eu vou parar por aqui para a gente ter tempo de discutir e responder algumas perguntas. Obrigada. Obrigada, Ju, pela excelente apresentação. Então, agora a gente abre para perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas pelo chat ou abrir o microfone, fiquem super à vontade. Eu acho que a questão do KNAF, bom, o KNAF veio para ficar, né? Então, isso a gente já sabe, mas a gente ainda tem muito a estudar, né? Acho que a Covid foi um grande marco aí, né, para a gente para estimular o uso, mas acho que ainda a Ju falou muito bem, né, dessas questões ainda que a gente tem a serem respondidas. Parte delas, acho que o Renovate vem aí muito em breve para trazer respostas importantes, né? O estudo brasileiro com mais de 1.000 pacientes. Então, a gente abre para perguntas. Ederlon, Ciro, Fernando, fiquem à vontade aí se quiserem começar. Parabéns, Juliana. Juliana, descompartilhe sua tela. Ah, legal. A gente fica com você aí, grandona na tela. Bom, parabéns aí pela apresentação. Acho que foi um baita overview. Acho que isso porque você, como disse, fez um filtro aí na quantidade de estudos. E eu acho que isso, de alguma forma, mostra o interesse pelo cateter de alto fluxo, que já vinha crescente com a pandemia. Isso se tornou ainda mais claro. Só para um esquenta e uma provocação, a gente fica sempre na busca aí da evidência para reforçar a ideia de uso ou não uso. Ah, e na busca da evidência também uma dúvida importante é qual é o desfecho que a gente define
na busca dessa evidência, se desfecho duro, tipo mortalidade ou não, enfim. Eu tenho uma percepção de que quando a gente avalia qualquer suporte ventilatório, a gente tem que ter muito claro que suporte ventilatório não trata a doença. Suporte ventilatório é suporte para que a doença seja tratada, dependendo da sua etiologia, com intervenção A, B ou C. E que aí, por esse motivo, é complexo você considerar o desfecho mortalidade quando você avalia suporte. Alguém pode me dizer, não, mas em ventilação mecânica invasiva a gente tem estudo mostrando redução de mortalidade. Ok, mas é comparando a gente tratando errado versus a gente tratando certo. Então é muito mais a, a ideia de que a gente tem matado menos com uma estratégia correta do que mérito da ventilação invasiva em reduzir mortalidade. Qual a tua impressão sobre isso? A gente deveria se ater muito mais a outros desfechos não duros, como necessidade de intubação, enfim, ou outras coisas. Qual a tua impressão? Essa pergunta é excelente porque eu não sei se tem uma resposta super certa, né? Vamos pensar assim, comparando os três desfechos mais usados aí. Ser entubado ou não ser entubado? Eu penso que esse é um desfecho importante. Não precisar ser entubado é ótimo, né? Ninguém quer ser entubado. Vem com uma conta alta para o paciente. Agora, alguém poderia argumentar: tá, não foi entubado, mas morreu mesmo assim. Porque eu acho difícil escapar do desfecho mortalidade em UTI pelo seguinte: como é um ambiente meio de tudo ou nada, né? A pessoa está lá com uma doença super grave que potencialmente vai matá-la. Acho que é difícil que mortalidade não seja importante. No fundo, a gente quer que os pacientes saiam vivos da UTI, né? Mas eu concordo com você. O suporte ventilatório, no fundo, é parecido com diálise. Eu não tô melhorando o rim, eu tô resolvendo, fazendo o que o sistema respiratório não está conseguindo fazer, enquanto eu trato a causa de base. No Covid isso era super angustiante porque a gente tinha super pouco tratamento, né? Uma certa altura tinha corticoide, depois poucas coisas disponíveis aqui no Brasil. Eu gosto da ideia do dias de suporte ventilatório. Teoricamente é um desfecho centrado no paciente, que para ele o que importa é eu não estou nem entubado, nem com esse treco apertando a minha cara, nem com essa coisa enfiada no meu nariz. Mas tem a desvantagem de que, em geral, para você não entubar alguém, você acaba precisando. é, Eles ficam mais dias na VNI, ficam muitos dias na VNI, às vezes, quando eles estão entubados, quando eles estão na VNI, nesses métodos não invasivos. Então, é, não sei, não tem uma resposta muito certa, sabe? Eu acho que dias livres de ventilação mecânica é um desfecho interessante, talvez possa quase que substituir o desfecho em intubação, em alguns aspectos, mas ele tem essa coisa que às vezes ele não mostra um efeito legal de uma estratégia que prolonga a coisa, mas evita o pior, que é o paciente ser entubado. Então, não sei, quero ouvir outras pessoas, não sei se alguém pensa diferente, tá? É Não, difícil responder porque. eu acho que a ideia era mais provocar mesmo, Juliana. Essa é uma resposta difícil, mas eu acho que até para fazer com que todo mundo faça uma reflexão sobre isso, né? De que não é fácil a gente dar uma resposta para isso, mas é algo para pensar, eu acho que Uhum. esse é o ponto. É, Ah, eu pessoalmente já faz algum tempo que eu deixei de exigir redução de mortalidade como o endpoint número um. A gente tem uma série de estudos e a partir do momento que a gente começou a entender as limitações metodológicas, os vieses, digamos assim, até do ponto de vista científicos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o estudo da Vandenberg, não é? É bom para cirurgia cardíaca, né? E olhe lá, né? O controle estrito. Se a gente olhar o estudo da proteína C ativada, não é? O primeiro estudo mostrou efeito benéfico, depois não. O Ederlon lembra muito bem, nós já conversamos isso muitas vezes sobre o estudo do Tifagodin, né? Na primeira metade, uma análise interina mostrava benefício com o uso da droga. Quando fizeram a segunda análise interina, tinha invertido. É o único estudo que eu conheço que mudou a curva.
Eu acho que tem esses desfechos secundários que tu citaste, eu acho que são importantes, Juliano. E eu acrescentaria mais um, né? A incidência de pneumonia associada à ventilação, né? O fato de tu não entubar, tu não vai ter esse risco, não Uhum. é? Eu acho que isso é um aspecto importante e que impacta bastante, né? Em outros desfechos, né? Desencadeia, né? Pode perpetuar disfunção, falência de múltiplos órgãos, enfim. Mas é um cenário bem complexo. Uma pergunta, tu acha que a ventilação com catéter de alto fluxo desbancou o helmet? Olha, eu acho que não. Ele é que é muito mais prático, né? Mas eu vejo duas coisas aí no realmente que eu acho que ainda vai ter. Acho que essa novela não acaba. Vai ter uma temporada 3. Acho que vai ter temporada 3 porque. Primeiro, porque aqui no Brasil a gente tem um helmet, né? Que foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará, o Marcelo Alcântara Holanda, o grupo dele, que agora saiu uma publicação do Jornal Brasileiro de Pneumo ainda inicial, mas que foi usado na pandemia em lugares que nem todo mundo vai ter o cateter nasal de alto fluxo, né? Aqui no Brasil mesmo. A gente tem aqui nos hospitais mais terciários, hospitais privados, mas é difícil de aplicar num lugar que tem restrição de, de recursos. Então, acho que o cateter, o capacete ainda pode fazer um papel importante aí, crescer e surgirem estudos, porque você pode ligar na parede e não precisa do ventilador. Acho que essa é uma. A outra são os dados anteriores mostrando o benefício do capacete em comparação com esses outros métodos, né? Eu acho difícil de ignorar que tem esses estudos aí mostrando, em alguns casos, o desempenho do capacete melhor do que os outros métodos. Então, eu penso que existe aquilo que a gente chama, né, na pesquisa clínica, eu penso que existe equipoise, que é a dúvida se uma estratégia é melhor que a outra nesse momento. E onde tem dúvida, tem a possibilidade de alguém desenhar um estudo. Eu acho que cabe. Eu não sei quem vai ter perna, que grupo multicêntrico vai ter perna para fazer isso, né? A BRICNET pode se interessar em eventualmente fazer isso e teria tamanho. Não sei se a gente vai seguir por esse caminho, mas vai precisar ser uma rede. Os franceses que fizeram estudos já com catéter nasal de alto fluxo, tem um grupo que é o Yassin Arabi, que está na Arábia Saudita, que faz estudos ali na África, Arábia Saudita, Southeast Asia, que um dos estudos de capacete é dele, em UTIs em lugares com menos recurso também, então acho que ainda tem um espaço aí. E não sei se o pessoal de Oxford, que coordenou o Recovery, vai ter interesse em eventualmente ajudar a comandar um estudo desse, ou no próprio Reino Unido para insuficiência respiratória hipoxêmica, ou nos centros onde Oxford está atuando em outros países do mundo. Então, acho que tem espaço aí. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Juliana, deixa eu aproveitar. Quando a gente utiliza o método não invasivo, sempre uma dúvida cruel é qual o momento de decretar a falência desse método e decidir pela intubação. Na ventilação não invasiva, a gente está relativamente confortável de achar que a gente já tem esses critérios mais ou menos definidos. Mesmo assim, ainda causa alguma discussão. E no caso do catéter nasal alto fluxo, você está satisfeito? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Outro dia discuti esse assunto com os residentes de terapia intensiva aqui do HC, eles fizeram essa mesma pergunta, vou dar uma resposta parecida. É isso, a gente não sabe. Se tiver fisioterapeutas assistindo a gente, alguém deles vai lembrar de um índice que eu não sei por que ficou super famoso entre os físios e não entre os médicos, que é o índice ROX, né? Que leva em conta a Na saturação, Covid, então, só se falava nele. leva em conta, eu não lembro de cabeça, é isso. Os médicos não sei por que não pegou, mas vai dividir a FO2 que você está aplicando, a frequência respiratória e, e a saturação do paciente, né? Então você está olhando para troca gasosa e trabalho respiratório, ou energia respiratória, se a gente falar da frequência. Mas mesmo os estudos com índice ROX, tem alguns com pontos de corte diferentes. Então, eu acho que, por exemplo, ele pode ser útil quando eu calculei agora e daqui a pouco eu calculei tá pior, eu calculei tá pior, o paciente está piorando.
Eu não sei se eu concordo super com você, que a gente sabe quais são os critérios para a VNI. A gente sabe nos Ainda bem que eu artigos, disse que né? tem controvérsia. Não, no artigo tudo bem, aquela história, frequência de tanto, FO2. E também eu falei com os residentes naquela ocasião. Eu lembro que antes da Covid, quando a gente chegava em 60% de VNI, eu falava, vixe, de FiO2 na VNI, eu falava, esse é o final. Se esse paciente precisar de mais do que 60, vamos entubar. Mas eu cansei de não entubar gente no catéter nasal de alto fluxo, na Covid, gente que foi para 80, para 90 que ou foi entubado mais tarde ou não precisou ser entubado. Eu acho que todos vocês devem ter vivido parecido. Então, mesmo aquele nosso corte de 60% parece que caiu por terra um pouco com a Covid. Qual que é a diferença nesses dois métodos, eu acho? É que os pacientes não aguentam ficar na VNI com máscara nasal mais do que 1 ou 2 dias. A pessoa tem que ser jovem, muita vontade de não ser entubado, muito colaborativo, muito calmo, muito meio estoico, eu não ligo porque o negócio está me apertando, está machucando. Então, em geral, o paciente que começa a ir meio mal, mas já está numa curva de melhora, no Covid a gente via isso, às vezes o cara está quase melhorando, mas só que ainda não está ótimo. Para esse cara, às vezes ele não aguentava ficar na VNI, aguentava o catéter nasal de alto fluxo porque é menos desconfortável. Então, eu acho que até esses parâmetros que a gente usava, eu uso um critério clínico, eu uso um critério clínico de piora. Eu não uso nenhum critério absoluto. Ah, a frequência é 25, então eu vou entubar. É uma mistura de esforço com alguém que você fala, puxa, eu aumentei a ajuda e o cara ficou pior. E consistentemente pior. Mas a gente não tem cortes, eu diria que a literatura não tem esses cortes para o cateter nasal de alto fluxo, mas se você pegar qualquer um desses estudos clínicos aí, em algum lugar lá no paper está escrito qual era o critério sugerido, além de alguma coisa que é a equipe clínica tomar a decisão. O do recovery, por exemplo, que eu estudo super pragmático, era decide aí quando você quer entubar, mas alguns dos outros têm critérios objetivos. Até Talvez porque no desenho do estudo é importante que tenha, né? É uma necessidade do ponto de vista ético de garantir a segurança do paciente a despeito das. Exato. Fala, para isso, Fernando. não, para isso aí é fundamental uma boa dose de uma coisa que se chama consciência situacional. Ou se a gente transferir para a medicina, para a prática clínica, experiência. Tu já viste uma, tu já viste duas, tu sabe que não vai dar certo. Tem uma colega de Caxias que está aqui, que acompanhou uma paciente que a gente viu junto no mesmo hospital na época do Covid, é um caso anedótico. Era uma jovem de 42 anos, a única comorbidade era diabetes tipo 1, e ela chegou na UTI na época para ser entubada. Aí, após uma anamnese rápida e um exame físico dirigido, acordamos em que ela poderia fazer KNAF alternando com VNI. E ela ficou o tempo inteiro. Ela tinha mais de 50% de comprometimento pulmonar e saiu viva do hospital. Ela nunca foi entubada. Então, é isso que tu está dizendo, né, Juliana? Essa questão, né, em função da medicina baseada em evidência, o julgamento clínico, ele passou, assim, talvez para um segundo plano, né? A gente não mais valoriza estudo observacional, tá? É gerador de hipótese, toda essa coisa, em função da medicina baseada em evidência. Mas isso tem que, de alguma maneira, em situações críticas, quando não se tem uma definição, como tu bem levantaste aí, né, bem definida, um ponto de corte, a gente tem que levar em conta essas possibilidades, né? Eu concordo com você. Eu acho que tem uma curva de aprendizado, de bater o olho no paciente e falar isso aqui não está indo bem. É difícil uma pessoa jovem já ter isso. O que a gente não sabe muito tempo é quanto tempo leva. Pode ser que com alguns casos a pessoa vai, né? Eu acho que assim, ao longo da residência, eu me lembro da minha residência, eu fui amadurecendo muito isso. Mas e outro dia eu entrei no quarto de um paciente com uma residente e o paciente estava lá, sei lá, com esforço, mas saturando bem, e eu bati o olho nele e falei, a gente vai entubar esse cara. Era um cara jovem. E ela falou, por quê? E eu não sabia dar uma resposta objetiva. Mas meia hora depois a gente estava entubando ele. É, Então, porque é isso, é uma espécie de reconhecimento de padrão em algum grau, né? Eu é. só gosto de tomar cuidado de não dar impressão para quem é mais jovem, assim, então vocês não têm esse julgamento, então você ainda não sabe. Eu acho que não, acho que também para quem é jovem, talvez usar essas âncoras, então se você ainda é muito inexperiente, usar essas âncoras que são os critérios do estudo, você não vai estar fazendo nenhuma loucura.
E eu acho que a outra coisa que ajuda muito é mesmo tendência temporal. Por exemplo, essa moça que você contou, vocês podiam ter decidido, ela não vai precisar entubar. Mas 2 horas depois ela está muito pior. Aí você vai mudar de ideia e vai entubar, né? Então, tendência temporal é fundamental e aquela velha história de Veni, você precisa estar na beira do leito, olhando para esse paciente, principalmente no comecinho, muito de perto, para todos esses métodos, para ver se a hora que você começou teve uma resposta. Porque se não teve resposta nem no começo, nem na primeira rodada, a chance de que você não vai ter resposta é grande, aí você está, às vezes, postergando aquele atraso de intubação que acaba sendo deletério. E isso que tu Só aborda reiterando, é uma coisa importante, né? Quando a gente lida, né, com um médico que está fazendo a sua formação com o jovem, a gente tem que se despir daquele uniforme olímpico. Eu não erro, eu sei tudo. Não, eu digo para eles, tem algumas coisas que eu tenho obrigação de saber porque eu cheguei antes, eu já vi isso. Então, Uhum. isso é importante, a gente se colocar nessa posição. só reiterando o que a Juliana falou, as decisões devem ser baseadas na evolução do paciente, muito mais do que em critérios objetivos e estáticos. Eu acho que esse é um ponto importante. E, Juliana, aproveitando o gancho, até para chamar a atenção da turma mais jovem, a preocupação com a psile nesses pacientes. Eu acho que é uma coisa que vale uma reforçada, né? É, eu acho esse tema difícil ainda, Edelon. Você está falando de patient-induced lung injury, né? Aquela história do paciente causar uma lesão nele mesmo. Eu acho que tem estudos fisiológicos para isso, mas não tem nenhum estudo clínico. Qual que é o meu medo da gente dar um peso grande para isso? É porque nenhum estudo mostra. Porque, vamos dizer, eu estou avaliando um paciente, ele está fazendo bastante esforço na VNI, mas em outros aspectos ele está oxigenando bem, FO2 é 50%, sei lá, não tá, parâmetro está tão alto. Se eu achar que ele está ventilando e que pode estar lesando, a alternativa é entubar esse paciente para ele não fazer isso. E não tem nenhum estudo que tenha comparado PCID versus, de repente, entubar alguém que talvez não precisasse ser entubado ou que fosse ser entubado depois. Então, eu tenho sempre muito respeito pelos estudos fisiológicos iniciais, são eles que trazem as ideias, mas eu acho que a gente tem que lembrar que tomada de decisão à beira-leito não pode ser baseada em dado fisiológico, puramente. Porque, o estudo mostrou, eu pus o ratinho, ou mesmo eu estava com catéter esofágico no paciente, eu vi que o esforço era grande, eu sei que esse esforço faz mal, faz, mas a gente também sabe que entubar alguém faz mal. Então eu vou precisar saber qual dessas coisas faz mais mal. E aí, para isso, eu acho que precisa de estudo randomizado. Antes disso, eu não tomo conduta baseada em nenhum dado fisiológico isolado, principalmente os novos. Agora, um baita desafio buscar evidência nesse rumo, né? Não é fácil Uhum, desenhar um estudo para responder concordo com essa você. pergunta. Mas E talvez essa o primeiro estudo tenha que ser um estudo observacional enorme, né? Nem isso tem, os estudos que a gente tem são estudos fisiológicos pequenos. Eu peguei 20 pacientes super selecionados, passei um monte de catéter em tudo que é lugar, e aí mostrei isso. Eu acho que vai precisar, assim, a gente observou esse monte de paciente aqui e viu que parece, e ajustou para todos os fatores de confusão e parece que tem um sinal aí. Daí isso vale a pena a gente, né, vai trazendo a hipótese, vai lapidando a hipótese, porque isso, eu não tenho dúvida que alguém ventilar com força de maneira lesiva faz mal. Eu só não sei se isso faz mais mal do que ser entubado, né? Eu acho que Essa esse aqui é o questão ponto. dele vai em conta variáveis fisiológicas. Eu vivi uma vez uma discussão, alguém tentar pegar o gatinone, né? Uma pegadinha para o velho. O velho não é bobo, né? Ele disse, não, os estudos, né, que levam em conta a fisiologia, usualmente eles são experimentais em ambiente controlado, porque a gente não tem a beira-leito. E isso é fundamental, né? Essa diferença, né? Às vezes tu pega um estudo experimental que gera uma hipótese, essa hipótese é testada, e tem resultados borderline. E tu mostraste aí uma sequência enorme de estudos e em algum momento tu falaste que existe confusão, né, em resultado, né? Tu mostraste. Então, eu acho que por isso que eu digo que o background do paciente, né, ele tem comorbidade, ele é imunossupresso, ele é idoso, tem uma série de variáveis, né, para tu levar em conta na hora de decidir qual é a melhor conduta em termos de suporte ventilatório, né?
E eu sou apaixonadíssima por ventilação mecânica, mas eu confesso que eu escolhi uma área difícil de estudar, porque estudo randomizado, estudo clínico de ventilação mecânica é um inferno, porque a intervenção ela nunca é isolada. Eu queria tanto ter escolhido uma área que fosse assim, eu vou dar um remédio ou não vou dar um remédio. Não é cega, Nessa, né? os pequenos momentos em que eu penso, por que que eu não fui ser cardiologista? Porque daí você fala, vou dar esse remédio, não vou dar esse remédio, eu ponho stent A, eu ponho stent B. Porque quando você vai, né, olha para o estudo Florali, uma certa altura o paciente vai ser entubado. Qual é o critério que foi usado? É um critério objetivo parcial. Aí um estudo mostra que o catéter nasal foi melhor, no outro foi o capacete. Por quê? Porque nesse aqui o capacete era com CPAP, no outro era com. Então é isso, é mais difícil de comparar do que eu fazer uma meta-análise de efeito de enalapril para insuficiência cardíaca. Essa meta-análise ela é linda. Você vai fazer um estudo sobre isso, ele é sempre igual, né? Bom, esse é um problema de quase todas as intervenções na terapia intensiva, né? De terapia intensiva, mas ventilação mecânica eu acho que é particularmente pior. Droga vasoativa liguei ou não liguei, liguei a droga, associei na hora vasopressina ou não associei. Você está Ventilação é essa enviesada, loucura. Juliana. Eu sou. Está enviesada. Eu já admiti, sou mesmo. Mas, de fato, esse é um baita desafio, porque não são intervenções isoladas, né? E veja, mesmo a questão da ventilação mecânica invasiva, por que que é difícil a gente saber se não foi pior tomar essa decisão do que deixar o paciente correr o risco de ter uma lesão autoinduzida por ele? Porque o processo de ventilação mecânica invasiva envolve um monte de coisa, né? Envolve a nossa capacidade de ter a certeza que estamos ventilando ele de maneira protetora, envolve a nossa capacidade de garantir que isso está sendo seguro em relação ao risco de ele ter complicações como infecção, enfim. Então, é sempre uma dúvida cruel a gente expor o nosso paciente, mas, por outro lado, eu acho que o que a Juliana, que é alguém que vive isso há anos e que se mostra insegura, e eu acho que é bom eu até usar esse termo, para que quem é mais jovem saiba que a nossa responsabilidade, quando a gente submete um paciente nosso a uma ventilação invasiva, ou mesmo quando a gente está sob ventilação invasiva, é muita responsabilidade. A gente tem que cuidar de vários aspectos para garantir que isso seja seguro e benéfico para o nosso paciente, né? E na ventilação invasiva, quando passa para essa outra etapa, né, que ele foge do escopo, mas só lembrar que tem uma coisa que se chama ventrículo direito, né? Aí entra coração-pulmão, a interação coração-pulmão. Aí a coisa complica, né? E sedação, né? Eu nem E coloquei ela no imobilismo. nosso. Hã? Sedação e imobilismo, a nossa conta vai aumentando. Eu vou começar a achar que está quase igual o tratamento do choque, viu, Juliana? Mas muito boa aí a nossa discussão, Juliana. Super obrigado. Eu acho que foi bacana. Dava para continuar batendo aqui bastante papo. E tomara que a gente possa ter mais respostas o quanto antes. Mas, sem dúvida, o cateter nasal de alto fluxo para o tratamento da hipoxemia é uma alternativa terapêutica importante que veio para ficar e a gente tem que considerar. Tomara que a gente possa ampliar o uso, principalmente nos hospitais públicos. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter aí como expectativa. Quanto mais usar, que eventualmente o custo possa cair. E muitíssimo obrigado aí pela tua excelente apresentação. A gente se vê logo mais semana que vem. Isso Obrigada aí. pelo convite, pela atenção, quem está assistindo. Vejo vocês. Espero ver todo mundo, até quem eu não vi aqui, porque está de câmera fechada no CBMI. Tá bom. Obrigadão, Jô. Fala aí. Beijão para você. Pessoal, Tchau. boa noite.